Hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, neste final do mês de junho. Pois bem, a Cristo a glória e o louvor. E antes das leituras que eu vou comentar, eu gostaria, de modo geral, de recordar as figuras de Pedro e de Paulo. É muito bonito porque a liturgia de hoje, no Missal Romano, abre a missa de São Pedro e São Paulo, a antífona de entrada. A gente, em geral, não escuta a antífona de entrada porque se canta alguma coisa. Mas lá no Missal tem o canto, já vem o canto de entrada, que nos mosteiros é cantado em gregoriano. Pois bem, a antífona de entrada diz assim: eis os santos, que vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Que coisa impressionante. As palavras da igreja aqui, de modo belíssimo, resumem quem foi São Pedro, quem foi São Paulo. Os santos que neste mundo, vivendo neste mundo, plantaram a igreja. Plantaram com a pregação, plantaram com o cansaço, plantaram com o sofrimento, plantaram com a morte, com o martírio. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja de Deus, regando-a com seu sangue. Bem que Jesus tinha dito, não há maior prova de amor que dá a vida pelo amigo. Jesus deu a vida por Pedro, Jesus deu a vida por Paulo, Jesus deu a vida por mim e por você, pois Pedro e Paulo deram a vida por Jesus. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja de Deus, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Que palavras mais bonitas. Vejam, que coisa impressionante. Jesus uma vez perguntou, lembra, a Tiago e João: podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados no batismo no qual eu serei batizado? Eles disseram: podemos. Pois é, Pedro e Paulo beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Que coisa mais linda, que expressão linda, amigos de Deus, como Abraão, nosso pai. Quem dera que nós sejamos amigos de Deus. Pois bem, estas palavras da liturgia resumem bem o significado de São Pedro e São Paulo. E a igreja chama ambos de corifeus. São os corifeus da fé, quer dizer, são os líderes, os chefes, as colunas da fé, porque realmente são os dois grandes apóstolos, são aqueles que mais se destacam. Eles são apóstolos, quer dizer, os primeiros enviados do Senhor. Eles são testemunhas do Cristo morto e ressuscitado. Eles, com a pregação, eles com a vida, deram testemunho de Cristo. Você pode ler, se quiser, Mateus, no capítulo 10, versículos 1 e seguintes, quando Cristo chama os 12, quando Cristo envia os 12. Você pode olhar também Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Pois bem, esses dois grandes corifeus. Primeiro Pedro, que foi discípulo ali da primeira hora, um dos 4 primeiros discípulos. Pedro era da Galileia, era de Betsaida, era pescador, seguiu Jesus nos dias da sua pregação. Interessante, Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Paulo nunca conviveu com Jesus, apesar de ter vivido no tempo de Jesus. Não é engraçado? Paulo é só alguns anos mais jovem que Jesus. E, no entanto, não conheceu Jesus. Isso é muito interessante. Paulo estudava em Jerusalém nessa época e não encontrou Jesus. Tomou conhecimento depois dos cristãos e odiava os cristãos e perseguia os cristãos. Que coisa interessante. Já Pedro não. Pedro foi discípulo da primeira hora. Seguiu Jesus nos dias da sua pregação. Foi Pedro quem recebeu do Senhor o nome de pedra. O nome dele é Simão, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. E
Jesus o chama pedra e foi colocado à frente do colégio do grupo dos 12 e de todos os discípulos de Cristo. Então Pedro é o chefe da igreja. Desde o início, vocês podem olhar no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, é sempre Pedro o primeiro, é sempre Pedro quem preside, é sempre Pedro quem toma a última decisão. Pedro. Como é esse Pedro? É generoso, mas ao mesmo tempo é frágil, né? É impulsivo e depois volta atrás. Chegou a negar o mestre. Chegou a negar nosso Senhor. Que coisa, hein? Nosso primeiro chefe, nosso primeiro Papa, negou Jesus. E Jesus o confirma. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Reparem que mistério. Está vendo? Pois bem, chegou a negar o mestre e após a ressurreição teve confirmada a missão de apacentar o rebanho de Cristo. Pedro pregou o evangelho. Pregou primeiro na Terra Santa. Depois Pedro foi bispo de Antioquia. Foi o chefe da igreja de Antioquia. Está certo? E depois foi para Roma. É interessante que as 4 principais dioceses da igreja antiga, todas as 4 tinham uma ligação com Pedro. Jerusalém, porque Pedro esteve lá. Pedro nunca foi bispo de Jerusalém. Bispo de Jerusalém era Tiago, irmão do Senhor. Veja, Pedro é o chefe da igreja como um todo, mas nunca foi o chefe da comunidade de Jerusalém. Depois Pedro esteve em Antioquia e depois em Roma. E Alexandria, que era a maior cidade do império, Pedro nunca esteve, mas esteve um discípulo de Pedro, São Marcos, o evangelista. São Marcos, o evangelho de Marcos, é a pregação de Pedro colocada por escrito. Marcos foi secretário de Pedro. Então, as 4 principais dioceses da antiguidade, todas 4 tinham uma ligação com Pedro. Todas 4. E por que é o bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro? Por que não é o patriarca de Antioquia? Interessante que o patriarca de Antioquia, ainda hoje, ele se chama também sucessor de Pedro. Porque Pedro passou por Antioquia. No entanto, ele não é o chefe da igreja. Por quê? Porque interessa onde o apóstolo morreu. Quer dizer, onde o apóstolo deu testemunho da sua fé. É como Dom José Palmeira Lessa, foi bispo de Propiá, mas ele é arcebispo de Aracaju. Propiá ficou para trás. Foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro ficou para trás. Então, interessa onde o apóstolo deu o seu testemunho, onde o apóstolo morreu, onde o apóstolo foi sepultado. Então, a igreja que herdou a autoridade de Pedro é a igreja de Roma. É a diocese de Roma. Não é a de Antioquia. Não é a de Jerusalém. Não é a de Alexandria. Pois bem, então Pedro esteve nesses lugares todos por causa de Cristo, pregando o evangelho. É uma coisa que eu fico assim impressionado quando eu vou na Terra Santa. Eu digo, meu Deus, os apóstolos saíram daqui, nunca mais voltaram. Nunca mais. Morreram em terras estranhas. Veja, repare o que é que Nosso Senhor faz com a gente. Tudo por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, amor danado. Parece uma cachaça, né? Repare que a pessoa nunca mais tem sossego. Pedro bem que tem razão quando disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ele nem imaginava ainda o que era que ele ia ter que deixar. Está vendo? Pois bem, Pedro fez isso, pregou o evangelho e deu seu último testemunho em Roma, onde foi crucificado na época do imperador Nero. Provavelmente no ano 67. A gente tem dúvida se foi ano 64 ou 67. Ao que tudo indica, foi no ano 64. Pedro foi crucificado no Monte Vaticano e foi sepultado ali, onde hoje se ergue um grande sepulcro para Pedro. Que sepulcro é? Você já viu? A Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro não é uma catedral. A Catedral de Roma é a Basílica de São João do Latrão. A Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, são 2 basílicas túmulo. São túmulos gigantes em honra do apóstolo Pedro, uma, e em honra do apóstolo Paulo, a outra.
E ali, embaixo do altar da Basílica de São Pedro e embaixo do altar da Basílica de São Paulo, estão realmente, numa e noutra, os túmulos dos respectivos apóstolos. Eles estão ali enterrados. Pedro está aqui, diz uma inscrição em grego do século I. Repare que coisa belíssima. Feita de caco, em caco de cerâmica. Está lá no muro que descobriram nas escavações. Pedro está aqui. É isto mesmo. Está ali. A igreja de Roma é a guardiã dos restos mortais, dos corifeus dos apóstolos, Pedro e Paulo. Há outros apóstolos cujos restos estão em Roma. Por exemplo, São Judas e São Simão. Os restos mortais estão na Basílica dos Santos Apóstolos, pertinho de onde eu estudei, da Gregoriana. São Lucas, os restos mortais de São Lucas estão em Pádua. Mas o povo só fala em Santo Antônio, São Lucas fica lá meio esquecido na Basílica de Santa Justina. Mas está lá, estão os restos mortais de São Lucas. E São Marcos, onde é que está? Em Veneza. Em Veneza. Estava em Alexandria, mas os venezianos roubaram os restos mortais de São Marcos na época das cruzadas e trouxeram para Veneza. E roubaram de um jeito triste, vocês nem imaginam, porque Alexandria estava cercada por muçulmanos, na época era dominada por muçulmanos. O que foi que eles fizeram? Eu vou dizer, viu? Eles pegaram os restos de São Marcos, colocaram numa carroça cheia de carne de porco. Colocaram e por cima carne de porco. Ora, para os muçulmanos, carne de porco é impura, como para os judeus. Então, na hora de fazer a vistoria, o que é que vocês trazem aí? É carne de porco. Descubra para a gente ver. Descobriram, olharam pelo cheiro, não quiseram nem tocar. E embaixo estavam os ossos de São Marcos. E assim, eles roubaram e trouxeram os restos de São Marcos para Veneza, onde construíram aquela basílica belíssima. E daí, pronto, Veneza é a cidade de São Marcos. Tanto que a bandeira de Veneza, você lembra, tem um leão, que é o símbolo no Apocalipse de São Marcos. Está vendo? O boi é São Lucas, o homem é São Mateus, a águia é São João, o leão é São Marcos. Na bandeira de Veneza tem o leão e escrito Ave Marche Evangelista Meus, Salve Marcos, meu evangelista. É assim a vida. Roubaram também o corpo de Santa Luzia. Santa Luzia é de Siracusa e está em Veneza. Muito bem. Um pouquinho para vocês verem, né? São Pedro, então, está sepultado em Roma e foi assassinado no ano 67. E São Paulo? Como eu disse a vocês, São Paulo não conheceu Jesus segundo a carne. Foi perseguidor ferrenho dos cristãos. Isso é uma coisa impressionante. Os temperamentos, como é bonito como Deus age. Pedro é um pescador rude, quase analfabeto. Paulo é um judeu refinado, fariseu, estudioso da lei, estudou com Gamaliel. Gamaliel foi um dos grandes mestres do judaísmo do século I da nossa era. Paulo estudou a lei. E aí é quando ele ouve falar dos cristãos e tem pavor à doutrina dos cristãos. E vocês sabem a história. Por exemplo, ele estava presente na morte de Estevão. Deixa eu fazer uma pergunta a você que está me ouvindo. Vamos ver se você já pensou nisso. Olhe, os judeus não podiam matar Jesus porque era a autoridade romana quem podia condenar à morte. Não é verdade? Por isso levaram Jesus até Pilatos. E como é que os judeus mataram Estevão? Apedrejaram Estevão. Reparem, se não puderam matar Jesus no processo, porque só Roma poderia condenar à morte, como é que condenaram Estevão? Nunca pensou nisso, não? Hein? Sabe não a resposta? É que Estevão não foi um processo, foi um linchamento. Estevão foi linchado. O ódio era tanto que na hora pegaram pedra e meteram e acabaram a festa. Não houve para Estevão um julgamento em regra, um julgamento legal. É linchamento por ódio mesmo. Pois bem, e os Atos dos Apóstolos dizem que Paulo participou do linchamento. Né? Paulo apoiou o linchamento. Vejam o ódio que Paulo tinha aos cristãos.
O nome de Paulo mesmo não é Paulo, é Saulo, ou Saul, porque Paulo é da tribo de Benjamim, a tribo a qual pertencia também o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Paulo então foi perseguidor ferrenho dos cristãos, até que na estrada de Damasco foi alcançado pelo Senhor Jesus ressuscitado e se converte, não é? Jesus fez de Paulo apóstolo. E por que esse nome Paulo? Para ficar mais fácil para os romanos, para os gregos pronunciar. Saulo é o nome hebraico, mas no mundo greco-romano existia a palavra Paulo, né, que quer dizer pequeno, pouco. Então Paulo tomou o nome romano, romanizou o nome dele, o nome que era Saulo. Está certo? Então, ele pregou o evangelho incansavelmente pelas principais cidades do Império Romano. Paulo fez 3 viagens, grandes viagens, viagens que duravam meses, às vezes anos, 3 anos, às vezes de viagem. Imagine que coisa. E a última viagem, ele fez a 4ª viagem, ele fez preso para ser levado para Roma. E é o que a gente sabe da vida de Paulo. E foi martirizado. Não é? Depois, veja, uma outra coisa interessante sobre Paulo, está certo? É que Paulo, ele, à medida em que viaja, ele funda igrejas. Quer dizer, ele funda comunidades cristãs. Ele funda dioceses. Então, vocês veem nas cartas de São Paulo. Cartas que ele vai mandando às igrejas que ele fundou. Para orientar, para cuidar, para dar conselhos. É muito bonito mesmo, não é? Paulo combateu com grande força para deixar claro que com Cristo tudo agora é novo. Deixar claro que o cristianismo é diferente do judaísmo. Paulo foi o grande responsável para cortar o cordão umbilical, né, entre a igreja e os judeus. A igreja não é dos judeus. A igreja é uma coisa nova. Ali cabem judeus e pagãos, desde que creem em Cristo. Foi Paulo. Por fim, foi preso e decapitado em Roma, também sob o imperador Nero, lá pelo ano 67. Provavelmente Pedro foi no ano 64 e Paulo 3 anos depois, no ano 67. Então, esses, veja, são os grandes gigantes da nossa fé. Grande. As palavras de Paulo servem direitinho para Pedro. Paulo vai dizer, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Essa palavra de Paulo, Pedro também pode dizer. Ambos foram perseverantes, ambos foram generosos na missão, tudo por amor a Jesus. Entre provações, lágrimas, fracassos, decepções, falsos irmãos, fofoca. No meio de tudo isso, eles fielmente, chorando, sofrendo, plantaram a igreja de Cristo. Nunca buscaram o próprio interesse, nunca enriqueceram, só buscaram o interesse de Jesus. Nunca fizeram do evangelho motivo de lucro, de enriquecimento. Ambos experimentaram também, dia após dia, a presença, o socorro do Senhor. Tanto Paulo quanto Pedro, bem que pode dizer, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. São frases das leituras que a gente vai ouvir daqui a pouco. Paulo experimentou isso, que o Senhor o libertou tantas vezes. Pedro experimentou isso. Ambos viveram profundamente o que pregaram. Pregaram Cristo com a palavra, pregaram Cristo com a vida. Deram tudo por causa de Cristo. É impressionante. Pedro diz direitinho, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Paulo diz direitinho, com toda a verdade, para mim viver é Cristo. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que coisa mais linda do mundo. 2 homens, um amor só. 2 temperamentos, uma paixão só. Jesus Cristo. 2 vidas, um só ideal, anunciar Jesus Cristo. É belíssimo demais. Em Jesus, eles apostaram tudo.
Por Jesus gastaram a própria vida. Da loucura da cruz e da esperança da ressurreição de Jesus, eles fizeram seu tesouro, o seu critério de vida. É isso aí. Ambos derramaram sangue pelo Senhor. Ambos beberam o cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Por isso Roma é tão grande para nós. Por isso que Roma é tão importante para nós. É a igreja no que foi regada pelo sangue de Pedro, pelo sangue de Paulo. Pois bem, hoje é dia de rezar pelo sucessor de Pedro. Hoje também é dia do Papa. Rezemos pelo nosso Santo Padre, que é bispo de Roma, que é sucessor do apóstolo Pedro, e que tem sobre os ombros a tremenda missão de ser sinal da verdadeira fé em Cristo, ser o continuador da proclamação da fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e de guardar a igreja unida na mesma fé e na mesma caridade, no mesmo amor. Vamos à primeira leitura da missa de hoje. Graças a Deus. Está aí a leitura que nós acabamos de ouvir. Pedro aprisionado. Naqueles dias, o rei Herodes, não é Herodes o que perseguiu o menino Jesus, é o filho dele. Não é o rei Herodes o Grande, não. É Herodes Antipas, está certo? Herodes prende alguns membros da igreja, manda torturar, mata Tiago, o irmão de João. João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Jesus tinha dito, podeis beber o cálice que eu vou beber? Puderam. Queria os primeiros lugares. Tiago foi o primeiro apóstolo morto. Ganhou o primeiro lugar. O primeiro lugar não de glória, ou melhor, de glória, da glória verdadeira, a glória do martírio. E depois prendeu Pedro, que era o chefe da igreja. E pensava realmente em matar Pedro. Pensava, era só passar a Páscoa e ia matá-lo. Mas como é bonito, não é? A igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja rezava por Pedro. Que coisa bonita. A igreja em comunhão com Pedro. Ainda hoje a igreja reza com Pedro, reza com o Papa. Está certo? Tem a mesma fé que é a fé do sucessor de Pedro. E aí Deus manda o anjo para tirar Pedro. Você escutou a leitura. Levanta-te depressa. E as correntes caíram das mãos de Pedro. Coloca o cinto, calça tuas sandálias. Pedro obedece e acompanha o anjo. Pensa que está dormindo, que está sonhando. Mas depois, surpreso, quando ele se encontra já na rua, cai em si e diz, agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e daquilo que o povo judeu esperava, que era a morte de Pedro. Então, é interessante, não é? Primeiro, quem quer ser ministro de Cristo deve estar pronto para o sofrimento. Não existe apostolado sem sofrimento. O apóstolo que se dá bem em tudo, o apóstolo que é rico, é falso apóstolo. Não é ministro de Cristo. Você olhe a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Ali está como a constituição do verdadeiro ministro de Cristo. Segundo aos Coríntios 4. O tanto de desafio, o tanto de lágrima, o tanto de sofrimento. Tudo para testemunhar o Cristo crucificado e ressuscitado. Por outro lado, que coisa? O Senhor salva os seus amigos. A gente vai rezar no Salmo daqui a pouco. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Aquilo que o profeta Isaías tinha dito, se passares pela água, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. E, no entanto, Pedro vai morrer crucificado. Paulo vai morrer decapitado. Veja como é interessante. O Senhor salva. O Senhor salva. O Senhor sustenta. E, no entanto, os apóstolos vão morrer. Então, veja. O Senhor, por um lado,
O Senhor, por um lado, livra, consola, sustenta, mas não livrou os apóstolos da morte. Como é isso, Dom Henrique? Livra da morte e não livra da morte? É. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Livrou Pedro da prisão, livrou Paulo de morrer tantas vezes, mas na hora do martírio não os livrou. Sim, meus irmãos, porque a verdadeira libertação que o Senhor nos dá não são os livramentos das coisas da vida simplesmente, mas é a libertação da morte eterna. Pedro e Paulo estão na glória de Cristo. Pedro e Paulo podem dizer: agora eu sei, o Senhor me livrou das mãos da morte. Livra com a ressurreição. Então não tenha medo. Não tenha medo de confiar em nosso Senhor, como Pedro confiou, como Paulo confiou. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o Salmo 33. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, também no tempo da provação, também na hora do martírio. E uma outra estrofe do salmo que lembra bem a leitura. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Isso que a gente viu agora na leitura. O anjo tira Pedro da prisão. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem quem tem nele o seu refúgio. Escutemos o salmo. Vamos agora escutar a segunda leitura da missa de hoje. Graças a Deus. Veja, escutamos na primeira leitura São Pedro dizer: agora eu sei que o Senhor me livrou. Nesta leitura, São Paulo já velho, no fim da vida, escreve para Timóteo e dá um testemunho lindo. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se a minha partida. Mas atenção, a vida todinha do apóstolo é um sacrifício. É por isso que a gente chama os padres, os ministros de Cristo, de sacerdote. Por quê? Porque como ministro de Cristo, ele faz da vida dele um sacrifício. Não é sacerdote só porque celebra. É sacerdote porque faz da vida uma Eucaristia. O que ele celebra no altar, o sacrifício de Cristo, ele celebra na carne dele, se doando pelo Cristo Jesus, doando-se aos outros. É por isso que o povo diz que a medicina é um sacerdócio, porque espera que o médico se doe como o ministro de Cristo se doa, se entregue totalmente. Veja, por isso São Paulo vai dizer, né, aproxima-se o momento da minha partida. Eu vou ser derramado em sacrifício. Mas não lamenta, diz uma coisa linda. Que inveja que eu tenho de São Paulo. Quem me dera poder dizer isso um dia. Combati o bom combate. Se na hora da minha morte eu puder dizer isso. Não é? Combati o bom combate. Completei minha corrida. Guardei a fé. Ave Maria, é demais. É o maior dom da vida. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. O Senhor esteve ao meu lado. O Senhor me deu forças. Ele fez com que a mensagem é o Evangelho. O Evangelho que não pode ser deturpado com heresia, com doutrina errada. O Evangelho como a nossa fé católica prega. Esse mesmo São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas: se alguém pregar um Evangelho diferente do meu, seja excomungado. Pois bem, agora ele diz: o Senhor esteve ao meu lado. O Senhor me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. E ele que vai morrer, experimenta que muitas vezes o Senhor o livrou da morte. Como Pedro. Pedro não disse: agora eu sei que o Senhor me livrou da morte. Olha o que Paulo diz: eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal. E vai morrer. Isso. Quando chegar a hora que Deus permitir, eles morrerão. E morreram como mártires. Morreram glorificando a Cristo. É isso. Nem a morte, nem a vida nos separarão do amor de Cristo. A Ele a glória, como diz São Paulo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir o Evangelho desta solenidade de São Pedro e São Paulo. Glória a vós, Senhor.
Está aí o texto que vocês já conhecem tão bem. Só vou chamar a atenção para alguns pontos. Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz o mundo que é Jesus? Observe que o mundo nunca acerta quem é Jesus. Ou as respostas são erradas ou são incompletas. Porque o homem com a sua inteligência somente não pode penetrar no mistério de Cristo. Não adianta. Pode ser doutor, pode ser PhD. Não adianta. Nem teólogo, nem filósofo. Aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Veja, o cristão não pode pensar Jesus como o mundo pensa. Vós, quem dizeis que eu sou? E aí é Pedro quem fala em nosso nome. A fé da igreja é a fé de Pedro. É Pedro o primeiro responsável por anunciar Jesus e por guardar a integridade da fé em Jesus. Tu és o Messias, ou tu és o Cristo, a mesma coisa, o Filho do Deus vivo. Para nós, Jesus é Deus, é o Filho eterno do Pai. Para nós, Jesus é o Messias prometido a Israel. É o Filho do Deus vivo. E olhe, veja, aqui está sintetizada, aqui está resumida toda a doutrina católica, toda a fé da igreja. É por isso que é Pedro o guardião da fé. Agora, observe o que é que Jesus diz a Pedro. Pedro, isso aqui é muito interessante. Tu és bem-aventurado. Porque, olhe, Pedro, se tu acertaste assim, não foi a tua inteligência, não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso. Se tu acertaste assim, Pedro, é um sinal de Deus. Foi o meu Pai quem te revelou. Tu foste o escolhido. Está vendo? Foi meu Pai quem está no céu que te revelou. Pois já que o Pai te disse quem eu sou, eu agora vou dizer quem tu és. Tu és pedra. E sobre esta pedra, tu és pedra porque proclamaste a fé que é o alicerce, que é a pedra da igreja. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Veja como é interessante. Então, a igreja é edificada na fé de Pedro. Na fé de Pedro. Será sempre assim. Por isso, a gravidade de se apartar de Pedro. Aqueles que dizem: não, religião não salva. Meu negócio é Jesus. O Jesus que salva entregou a igreja a Pedro. Fundou a igreja e entregou a Pedro. Veja. O Jesus que salva entregou aos apóstolos a verdadeira doutrina. E Paulo diz: se alguém pregar um evangelho diferente, seja anátema. Está vendo a enrolada desses que dizem Jesus sim, igreja não? Está vendo a enrolada? A enrolada é exatamente porque sabem que o cristão deve estar em comunhão com Pedro. Não tem jeito, não tem como correr. A escritura é clara, é claríssima. E Jesus diz mais: eu te darei as chaves do reino. Isso é um mistério muito grande. O que tu ligares na terra, será ligado no céu. O que desligares na terra, será desligado no céu. Ou seja, Jesus entrega realmente a Pedro, a chefia da sua igreja. E depois em Lucas, no capítulo 22, Jesus dirá: confirma os teus irmãos na fé. Os irmãos bispos, os irmãos apóstolos, sucessores dos apóstolos. Então, é claro isso. Mas não é só essa passagem. É o Novo Testamento todinho que mostra Pedro chefiando a igreja. São tantas passagens. Olha os Atos dos Apóstolos. O próprio Paulo, quando se converte e tudo, vem a Jerusalém para ver Pedro. 14 anos depois eu fui a Jerusalém para ver Pedro. E para quê? Para ver se não teria corrido em vão. Foi conferir o evangelho dele com o de Pedro. Porque ele sabe que se o evangelho dele for diferente do de Pedro, ele correu em vão. Veja. Mas essa é a nossa fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por esta fé, Pedro foi crucificado. Por esta fé, Paulo foi decapitado. Para terminar, eu queria só lembrar uma coisa, né? Como eu disse no começo, hoje é dia do Papa.
Hoje os nossos corações voltam-se para a igreja de Roma. Já expliquei por quê. Porque ela foi regada com o sangue dos bem-aventurados Pedro e Paulo. Ela é a igreja que guarda os seus túmulos, aquela igreja que será sempre a igreja de Pedro. Tanto que hoje na missa, por favor, a coleta da missa hoje é o óbolo de São Pedro. É a esmola que a gente manda para Roma, para as obras de caridade do Papa. O Papa só emprega esse dinheiro em obras de caridade que ele exerce pelo mundo todo, até entre países que não são cristãos. Certo? Alguns dizem, deturpando a Escritura, que a igreja de Roma é a grande prostituta, a Babilônia. Até citam, deturpando, aquela frase do Apocalipse: saí dela, meu povo, que é para sair da igreja católica. Que malandragem, que deturpação, que adulteração, que estupro da palavra de Deus. Leia lá no Apocalipse, o que é que diz o Apocalipse, leia lá quem é a Babilônia. É o Império Romano, não é a igreja de Roma. A igreja de Roma foi perseguida. A igreja de Roma é essa igreja do Apocalipse que foi perseguida. A igreja que apanhou, a igreja que Pedro e Paulo morreram assassinados pelo Império Romano. Segundo o Apocalipse, a grande prostituta é a cidade de Roma, capital do Império Romano. A cidade de Roma que simboliza o Império Romano. Império pagão que perseguia os cristãos. Olha o capítulo 17 do Apocalipse. Olhe lá, leia todo o capítulo 17. Repito, quanto à igreja de Roma, ela é a esposa do Cordeiro, imagem da Jerusalém celeste. Leia o Apocalipse 21, versículos 1 a 11. Então, nós conhecemos e veneramos o ministério que o Senhor Jesus confiou a Pedro e a seus sucessores, os bispos de Roma, em benefício de toda a igreja. Qual é a missão do bispo de Roma? Ser o pastor de todo o rebanho de Cristo. Ser a primeira testemunha da verdadeira fé naquele que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pois bem, são tantos textos do Novo Testamento que a gente poderia citar. Se você tiver uma caneta aí, eu lhe digo agora alguns, só para você saborear um pouquinho aí de sobremesa. São alguns. Anote aí. Mateus capítulo 10, versículo 2. São Mateus dizendo a lista dos apóstolos. Ele diz: primeiro Simão, também chamado Pedro. Protos. Pedro é o primus, o protos, o primeiro. É o que tem o primado. Mateus 16, que a gente acabou de escutar agora, versículos 17 e seguintes. Sobre ele, Cristo fundou sua igreja. Lucas 22, versículos 31 a 32. Eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Depois Pedro nega Jesus. Mas eu orei, a tua fé não vai desfalecer. E tu, uma vez confirmado, confirma os teus irmãos. Pedro é o chefe da igreja. Sempre ocupa o primeiro lugar. Eu vou lhe dizer aí alguns textos, só para você recordar. João, capítulo 20, versículos 3 a 8. O apóstolo João chega primeiro no sepulcro, espera que Pedro chegue e entre. É Pedro primeiro. Atos, capítulo 1, versículos 15 e seguintes. Atos, capítulo 2, versículo 14 e seguintes. Atos, capítulo 2, versículos 3 e seguinte. Atos, capítulo 5, versículos 1 a 11. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5. Veja. Sempre Pedro na frente. É Pedro quem preside a eleição de Matias. É Pedro quem pune Ananias e Safira. Jesus apareceu só a Pedro. Depois foi que apareceu os outros apóstolos. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu a Simão, a Cefas, depois a Tiago, depois aos outros. Teve uma aparição que foi só para Simão. Foi o primeiro apóstolo a ver o Cristo ressuscitado. A gente sabe com certeza, de fé, que a missão de Pedro perdura nos seus sucessores em Roma. Hoje Pedro é Francisco. Olhe, você não é obrigado a simpatizar com o Papa.
Não tem obrigação, fique tranquilo. Não é obrigado a gostar do Papa. Não é obrigado a achar que tudo que o Papa faz é certo. O Papa espirrou, que beleza. Não, não é obrigado a nada disso. Você é obrigado a estar em comunhão de doutrina, de fé com o Papa. Você é obrigado naquelas coisas que o Papa determina como chefe supremo da igreja, você é obrigado a obedecer. O restante não é obrigado, mas é obrigado a rezar pelo Papa, como um pai. Então, hoje, Pedro é Francisco, como foi Bento, como foi João Paulo o II e João Paulo I, como foi Paulo VI, João XXIII, Pio XII, Pio XI, Pio IX, como foi Honório, Inocêncio, Gregório, Leão. Então, Pedro, onde está Pedro, está a igreja. O Papa será sempre na igreja o referencial seguro da comunhão na verdadeira fé e na unidade. Quando surgem, como ervas daninhas, tantas e tantas seitas cristãs, ou pseudo-cristãs, a nossa comunhão com o Papa é garantia de permanência seguríssima na verdadeira fé. Quando o mundo já não mais se constrói, nem se regula pelo Evangelho, mas é pelas doidices dos homens, a palavra segura de Pedro é para nós uma referência seguríssima daquilo que é ou não é conforme o Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. É isto. Então hoje, na nossa missa, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja, que o Senhor o livre dos seus inimigos, que o Senhor lhe dê um dia a recompensa de um bom pastor junto com o rebanho. Amém.